Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, professor Zé Roberto, falando com você que vai fazer a prova nesse domingo do CNU. E eu queria passar nesse vídeo direto ao ponto, né? Dicas de como você se preparar para fazer uma boa prova, não assim em termos de preparação técnica de estudos, né? Porque não há mais tempo, né? Mas assim, para você realmente prestar atenção em alguns pontos, em alguns detalhes para você que se preparou e estudou, possa realmente sair da prova mais tranquilo, sabedor que fez a sua parte, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre técnicas de fazer prova, controle emocional, técnicas de chute, enfim, né? E o que é importante você observar nesse domingo, a data que você vai fazer a prova. Vamos lá? Eu fiz aqui um mapa mental, né? Então, nesse mapa mental, a gente vai falar um pouco sobre o concurso, as características da banca Cisgran Rio, o que você deve fazer na véspera, no dia, o controle de tempo, as fases da prova, né, para você resolver a prova, técnicas de chute, a sua atitude diante da prova, né, a perspectiva daqui para frente, depois dessa prova de domingo, né, e algumas dicas finais. Vamos comigo, gente, nesse mapa mental aqui? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do concurso público. Vocês sabem que o concurso do CNU é o maior concurso público da história do Brasil. Vão ser realizadas, a prova vai ser realizada em 228 cidades, 2,14 milhões de pessoas se inscreveram para esse concurso, em torno de 1.500.000 confirmaram a inscrição e nós teremos aí todo esse processo organizado pela Fundação Cés Gran Rio, tá? Eu queria somente aqui começar esse bate-papo destacando ou alertando em relação ao horário, tá? Veja bem, a prova na parte da manhã é das 9 às 11h30 e na parte da tarde das 14h30 às 18 horas. Mas atenção, os portões eles fecham 30 minutos antes, tá? Então, para você que vai fazer a prova de manhã, procure chegar entre 7h30 e 8 horas da manhã, né? Já evitando possíveis imprevistos. E se você for fazer à tarde, chegar aí entre 1h30 e 2 horas da tarde. Então, amanhã nós teremos, na parte da manhã, 2 horas e meia de prova, na parte da tarde, 3 horas e meia. Somando aí, nós temos 6 horas, é um conteúdo bastante pesado, por isso é importante a sua preparação não só técnica, como psicológica para fazer essa prova, tá? Nós vamos ter aí 6.640 vagas, com salários até 22, 23 mil reais, 8 blocos de prova, tá? E eu queria destacar aqui mudanças, né? Um concurso desse tamanho, o governo realmente ele está focando na segurança dessa prova. Então, diferentemente de outros concursos que você possa ter feito, nesse concurso não vai ser possível sair com o caderno de questões da sala de prova, tá? Você chegando no local, vão ter detetores de metais, ponto eletrônico, vai ser feito um exame grafológico, né? Eles vão pedir para você escrever uma frase de segurança e, através da sua escrita, vão identificar a sua identidade. Não fazer anotação do gabarito no cartão de confirmação, ou seja, você vai ter que sair sem caderno de questões, sem anotações em relação ao gabarito, tá? Agora, você pode perguntar, e o recurso? Como que eu vou fazer o recurso, Zé Roberto? Então, veja bem, o caderno de questões vai ser disponibilizado pela Fundação Cesgran Rio às 20 horas do domingo do dia da prova, tá? Os gabaritos serão publicados no dia 7 de maio e os recursos até do dia 8. Veja, o recurso ele não será relacionado à sua resposta, mas recurso relacionado à prova, tá? Porque você não vai ter o caderno de questões que você anotou, não vai ter o gabarito. Então, o que você pode apresentar é recurso em relação às questões da prova, ok? Não necessariamente questões que você errou e que você quer entrar com recurso. Maravilha? E lembrando que o caderno de questões, ele terá diferentes versões, ok? Na prova,
será dado para você um envelope que será lacrado, então não esqueça de desligar o celular, porque se o celular tocar durante a prova, você será desclassificado. Então desligue o celular, coloque no envelope, bem como objetos pessoais, fecha direitinho, coloca embaixo da carteira para você fazer a prova. Não será permitido relógio, óculos escuros, chapéus, bonés, tá ok? Procure ir sempre com uma roupa bem confortável. Já vou falar sobre isso. Destaque aí da banca Seslan Hill, é uma banca renomada no cenário nacional, tem enunciados objetivos claros e vai direto ao ponto. O português tem o seu maior número de questões, normalmente em interpretação de textos, direito comum, cobrança de lei seca e hábito de sempre cobrar todo o conteúdo do edital. O que que eu devo fazer na véspera? Então, algumas dicas agora para você já aplicar desde já. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, não sei se você vai assistir esse vídeo durante a semana ou já no sábado, tá? Mas se você puder fazer revisões, excelente, ok? A revisão, ela deve ser feita de assuntos que você já estudou. Procure não estudar assuntos novos porque não há mais tempo, tá? Então procure realmente estudar aquilo que você revisar aquilo que você estudou. O que você não estudou, deixa para trás. Alimentação no sábado, né? Vamos evitar aquela famosa feijoada de sábado, ter uma alimentação normal, leve. Durma no seu horário habitual, mesmo sabedor que no domingo você vai ter que acordar cedo, você precisa estar no local de prova às 7h30 da manhã, então vai ter que acordar cedo, ok? Mas muitas vezes o candidato fala assim, eu vou dormir mais cedo então, e aí acaba não pegando no sono e tendo dificuldade para dormir. Antes da prova, pesquisar algumas coisas importantes. Como você vai chegar? Aqui em São José dos Campos nós teremos prova na Unip. É muito comum ter congestionamento na Unip na véspera de grandes concursos. Aqui em São José dos Campos nós tivemos em torno de 9.000 candidatos inscritos para esse concurso do CNU. Então, procure chegar realmente com antecedência. Se você dependendo do local, que se não for a Unip ela tem um estacionamento interno, beleza, maravilha, mas se for num outro local onde você tem que deixar o carro na rua, não vai ficar preocupado se vão mexer no seu carro, se vão roubar o carro, a sua moto, tá? Então procure aí ter uma opção também de pegar um Uber ou pedir para alguém te levar, né? Onde se alimentar, como você vai ter um horário aí entre a prova da manhã e a prova da tarde, já procure saber, a Unip será que vai ter? Provavelmente eles vão ter lá as lanchonetes abertas, né? Se você não for fazer na Unip, procure saber próximo ao local que você vai fazer, se tem algum local para se alimentar, ou mesmo levar o seu alimento na hora do almoço, tá? Que mais aqui em relação ao que levar? Caneta, material transparente, tinta preta, pedido no edital, documento de identidade original, eles vão aceitar o documento de identidade digital. Preste só atenção na data de vencimento desse documento, tá ok? Comprovante de inscrição também vai ser pedido. Alimentos e água, tá? Isso aqui é importante. Procure não levar alimentos industrializados, mais frutas, chocolate, com baixo teor de açúcar, né? E sempre em embalagens transparentes, né? Leve também uma bolachinha de sal. Tem gente que muitas vezes está muito quente, né? E acaba também a pressão caindo. Então, você colocando, comendo um pouquinho de sal, dá uma animada, tá certo? Então, não deixe de levar uma bolachinha. Seus remédios, né? Você pode ter uma dor de cabeça, ter algum desconforto, então é bom levar também remédios. E a roupa, uma roupa leve, né? A tendência nesse domingo é fazer calor em São José dos Campos, ou o outro lugar que você vai fazer aqui no estado de São Paulo, a tendência é calor, tá bom? Gente, todo time você pega um time de futebol, por exemplo, que tem uma decisão no domingo, no sábado ele se concentra, né? Então, nada aí de baladinha, de exageros, ok? Concentração e foco, tá? Na véspera da prova, amanhã, no domingo você vai fazer uma excelente prova, procura mentalizar, procura se enxergar, fazendo uma boa prova, estando tranquilo, estando respondendo as questões de uma maneira é, de uma maneira serena, né? De uma maneira em que esteja mostrando
conhecimento. Isso você pode vivenciar, né, no seu cérebro, né, visualizando essa imagem. Isso é um exercício maravilhoso e ele funciona assim, tá? Chegou o dia, acordar, né, acordar cedo, é, espreguiça lá na frente do espelho, olha para o espelho, ali, dá um sorrisão amarelo, né? Dá uma escovada de dente antes, lava o rosto, ok? E fala lá, né? E grita, né? E expressa, hoje vai ser meu dia, hoje eu vou ter uma grande experiência. Isso tudo você vai é, mentalizando e você vai adaptando o seu cérebro para a experiência que você vai passar logo mais, tá? Chegar com antecedência ao local da prova, despertador para acordá-lo com tempo de sobra, de preferência até 2 despertadores, né? Esse domingo vai ser um grande dia para você, alegria, alegria, eu vou vencer. Não é dia de discutir, não é dia de passar nenhum tipo de estresse, tá? Então, esse domingão procure realmente acordar, tomar um café legal, né? Toma um café da manhã, e chegue com antecedência na prova, nada de correria, tá certo? Outro item importante, outra dica importante, controle de tempo. Se você vai fazer o bloco de nível médio, você vai ter 15 questões de manhã e mais a redação, tá bom? Se você vai fazer o bloco de nível superior, você vai ter 20 questões e mais a questão discursiva. Olha só, na parte da manhã, 15 questões mais a redação, você vai ter 2 horas e meia para o pessoal do médio, né? 2 horas e meia, que dá um total de 150 minutos. Dividindo esses 150 minutos, você reservando 60 minutos para a redação, 1 hora para a redação, 30 minutos para preencher o gabarito. Vai sobrar para você 60 minutos para resolver 15 questões, tá bom? Então você vai ter um tempo aqui de resolução de 4 minutos por questão. É um tempo bem legal, tá, gente? Eu não sei se você está enxergando aí, eu vou até dar uma aumentada aqui no. Se eu consigo aumentar um pouco aqui o. Não. Mas eu acredito que esteja dando para enxergar aí sim. Ok, maravilha. Então, olha, 60 minutos de redação, 30 minutos gabarito, 60 minutos para 15 questões, 4 minutos por questão. O que quer dizer isso, Zé Roberto? Quer dizer que no seu controle de tempo, né, o fiscal de prova, normalmente ele coloca ali o tempo no quadro. Você tem que fazer uma velocidade de 10, a cada 40 minutos, 10 questões. Maravilha? Então, essa é a sua referência. Para você que vai fazer o nível superior, são 60 minutos, né, da prova discursiva, 30 minutos para gabarito, aí vai sobrar 60 minutos para 20 questões, o que dá um pouquinho menos de tempo, dá 3 minutos por questão, 10 questões, 30 minutos, tá bom? Então, para parte da manhã, 2 horas e meia, você tem essa velocidade de questão. O pessoal da turma do médio, que vai fazer a prova à tarde, vai reservar. À tarde não tem redação, né? À tarde são somente as 45 questões. Então você tem 45 questões para 3 horas e meia, o que dá 210 minutos. Tirando 30 minutos do gabarito, você vai ter 180 minutos para responder 45 questões, o que nós chegamos também a 4 minutos por questão. 40 minutos, ou melhor, 10, 10 questões, 40 minutos. Isso, 40 minutos, 10 questões. Nível superior, na parte da tarde, não tem a questão discursiva, mas são 50 questões para 3 horas e meia, 210 minutos. Separa 30 minutos para o gabarito, então você tem 180 minutos para 50 questões, dá 3,6 minutos por questão, ou 36 minutos a cada 10 questões. Controle de tempo é fundamental, ok? É fundamental o controle de tempo. As fases das provas. Então, veja bem, na sala, você vai entrar na prova, né? Na sala de prova, vai passar lá pelo detetor de metal, o exame grafológico, né? O ponto eletrônico, vai embalar seu celular, seus objetos pessoais, maravilha? E aí, o que que você vai fazer? Você vai sentar, deixa eu ver aqui.
Beleza. Você vai, você vai sentar na sua posição na sala de prova, tá? E esse momento é importante, gente. Esse momento é estratégico, é um momento de concentração e foco. E aí eu queria passar para você um exercício de respiração bem simples. Você encontra outros também na internet, no YouTube, mas é um exercício onde você faz 4 movimentos. O movimento contando até 3, né? Bem lentamente, inspirando, enchendo o pulmão de ar, segura o pulmão cheio, contando até 3, solta o ar, contando lentamente até 3, segura com o pulmão vazio, contando até 3, e aí você completa um ciclo. Aí você vai para o segundo ciclo, vai para o terceiro ciclo, procure fazer uma respiração abdominal, aquela que você sente o barrigão encher, tá? Então, uma respiração abdominal é melhor. Qual é o objetivo da respiração ali um pouco antes de você receber o caderno de questões? É você não ficar prestando atenção no ambiente, chega lá, você vê que a sala está cheia, você fala, nossa, tem muito candidato aqui, aquele cara lá tem cara de inteligente, né? Essas coisas assim que a gente vai pensando e que não leva a nada, então procura realmente ter a sua mente focada na respiração, no movimento de respiração. Além de você ganhar foco e concentração, você está oxigenando o seu sangue e isso vai te dar mais clareza na hora de realizar a prova, tá bom, gente? Então, isso é essencial, isso é importante você fazer, tá? Depois nós vamos passar a resolver as questões mais fáceis primeiro, tá? Nós vamos dividir aqui em 4 etapas. Primeiro você vai fazer as questões mais fáceis. Aqui apagou, acabou apagando aqui, mas a primeira fase é questões mais fáceis. Leia e releia com atenção cada pergunta, destaque palavras como não, exceto, incorreto, somente, apenas, respectivamente. Normalmente essas palavras trazem algum tipo de pegadinha, tá? A segunda fase você vai fazer as questões que você sabe fazer, mas demandam mais tempo. Questões de português com texto muito longo, né? Questões aí que envolvem algum cálculo. A terceira fase, questões que você ficou entre duas alternativas. Aqui não só questões de português, né? Nós sabemos que CNU tem outras disciplinas também que pode ter textos longos. A terceira fase, questões que você ficou entre duas alternativas, é muito comum um candidato aqui ele corrigir, né? É, ele marca uma alternativa, depois vai fazer a revisão da prova, daí ele chega naquela questão, ele acha que aquela alternativa que ele marcou está errada, marca outra, sai o gabarito oficial e a questão que estava certa era aquela que ele apagou. Isso é muito comum acontecer. Lembre-se, todo o conteúdo que você estudou está dentro de você. Muitas vezes o acesso a esse conteúdo ele não é direto, ele se dá através de pressentimentos, de insights, né? Então, dê credibilidade a isso, marca aquela questão e não apague mais, a não ser que você tenha absoluta convicção que você errou aquela alternativa. Maravilha? Ah, e aqui eu coloquei aqui um item aqui de atenção. Nem sempre a disciplina que você tem mais facilidade é a prova mais fácil, tá bom? Então, não quer dizer que se você tem mais facilidade numa disciplina humanas, quer dizer que ela está mais fácil que uma disciplina na área de exatas, né? Faça pausas. As pausas é muito importante durante a prova, né? Então, se você puder ir no banheiro, a saída no banheiro, ela é estratégica. Não pensa que você está perdendo tempo. Só o fato do seu cérebro dar uma paradinha, isso ele dá uma ele economiza energia, e isso faz com que você volta novamente a um pique maior para fazer a prova em seguida, tá bom? Voltando ao nosso mapa mental, se você fez essas 3 etapas, ou seja, se você primeiro resolveu as questões mais fáceis, segundo, você resolveu as questões que que são mais complexas, mas que você sabe resolver. Resolveu as questões que você ficou entre duas alternativas. E agora sobraram as questões impossíveis. Nas questões impossíveis, você pode usar
uma técnica que é a técnica da mamãe mandou bater nessa daqui, né? Mas essa técnica não é normalmente a técnica melhor para você usar. Você pode usar técnicas um pouco mais avançadas, que eu queria passar aqui para você agora, tá? Primeiro, eliminar alternativas. Toda questão tem alternativas que não tem nada a ver. São 5 alternativas. Você eliminou uma, você já aumentou a sua possibilidade de acerto de 25 para 33% e assim por diante. Segundo, por estatística, tá? Como assim, Zé Roberto? Olha só, o examinador, ele quer te pegar. Então, quando ele coloca lá 5 alternativas, ele vai colocar partes da resposta correta em algumas alternativas. Para quê? Para te confundir, para te pegar. Então, eu usei aqui um exemplo muito simples, né? Uma questão cuja resposta A é arroz e feijão, questão B, melhor, alternativa B, lentilha e feijão, C, feijão e alface, D, tomate e lentilha, e lentilha e inhame. Se você perceber aqui, tem algumas palavrinhas que elas se repetem em mais de uma alternativa. E uma dessas palavrinhas é o feijão. A outra palavrinha é lentilha. Então, qual que é a tendência de você chutar nessa questão? É aquela que você é mais próximo, né, das alternativas que repetiram informações. No caso aqui, lentilha e feijão, tá bom? Então, essa técnica da estatística. A técnica da semelhança é quando você tem duas alternativas muito próximas uma da outra. Aqui eu peguei um exemplo de matemática, né? Se você tivesse que chutar aqui nessa questão de matemática, se eu tivesse que chutar, eu chutaria entre A e B. Por quê? Porque são respostas mais próximas. O examinador, ele sempre quer te pegar, tá? Eliminação de genéricas. Quando você já ouviu aquela frase, né, que toda regra tem sua exceção. Se toda regra tem sua exceção, alternativas que tem sempre, nunca, frequentemente, né, você procura já eliminar essas alternativas genéricas. Tome muito cuidado aí com a alternativa A. A alternativa A, normalmente, ela é usada pelo examinador para quê? Para fazer com que você caia, né? Ele coloca uma alternativa A muito próxima da resposta e só que as outras alternativas deve ter uma outra alternativa com um conteúdo mais completo. Então, tomar muito cuidado com a letra A, que normalmente chama-se alternativa casca de banana, né? Ele quer te pegar. E, finalmente, né? Cartão respostas. Toda banca ele tende, né, a colocar um número equilibrado de respostas corretas por alternativa. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui no mapa mental, uma prova de 100 questões, por exemplo, é, a média deve ficar entre 20 respostas corretas por alternativa. Então, você fez sua prova e você ficou com algumas questões impossíveis para responder, vai lá para o seu gabarito e conta quantas alternativas A você marcou, quantas alternativas B e assim por diante. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, olha só, o candidato colocou 19A, 15B, 22C, 20D e 21E. Se ele tem lá 4, 5 questões impossíveis, né, ele provavelmente deveria chutar na letra B. Por quê? Porque é a letra que tem menos alternativas corretas marcadas no gabarito desse candidato. Agora, essa dica só dá certo realmente se você fez uma prova consciente, né? Se as questões que você respondeu são questões que estão certas, tá bom? Itens extensos, na dúvida entre alternativas com mais textos e menos texto, opte pelo item ou alternativa com maior texto, mais extenso, tá bom? Veja bem, eu estou falando de questões impossíveis. E tem uma técnica aqui da viagem mental para recordação. É muito comum a gente lembrar de algo depois de um certo tempo, né? Ah, então, a ideia dessa técnica de viagem mental de recordação, que está lá no livro do William Douglas, ele fala o seguinte: você não está lembrando uma questão, né? E você está com tempo, então fecha os seus olhos, né?
E começa a imaginar você na sala de prova, você saindo do local de prova, entregando seu caderno de questões, seu gabarito e tal, passando pelos corredores, indo em direção à saída da escola, tá ok? Conversando com pessoas, andando pela calçada, pegando o ônibus, enfim, é como se você realmente tivesse saindo da prova, né? E com a esperança da informação poder vir na sua mente. Essa técnica chama-se VMR ou Viagem Mental da Recordação. Ela não é baseada numa teoria é, totalmente sem sentido, né? Mas ela é baseada numa característica do nosso cérebro que, que é não saber se aquilo que você está projetando é real ou não, ou se aquela imagem que seu cérebro está vendo é real ou não. O seu cérebro não tem como discernir ou distinguir isso. Então, se você alimenta o seu cérebro com essa informação, pode ser que realmente a resposta correta venha. É a mesma coisa quando você faz o exercício de visualização. Então, por exemplo, suponha que você esteja vendo esse vídeo na sexta-feira ou no sábado, né? Não custa nada você visualizar você fazendo a prova, né? Como eu falei, de uma maneira bem tranquila, respondendo as questões com convicção, né? Se enxergue, tenha esse sentimento. Você já está programando, se preparando para essa prova. Não custa nada fazer, não é mesmo, gente? E é uma técnica com base científica, então vale a pena sim você fazer. Maravilha? Então a gente viu aqui técnicas de chute, lembrando que são técnicas para questões impossíveis, tá? E aí, qual que é na parte, isso aqui eu falei assim, basicamente da parte técnica, né? E a parte emocional, como que eu trabalho parte emocional para evitar o branco, para eu não ficar nervoso, para eu não ficar ansioso, né? Uma das técnicas eu já falei aqui, que é a respiração, né? Então, antes de você receber o caderno de questões, você não precisa fazer a técnica da respiração somente no dia da prova, você pode fazer com antecedência, né? Pode fazer várias vezes por dia, aliás, tudo isso faz com que você se acostume mais com isso e busque mais foco e concentração, tá bom? Então, isso é válido e vale a pena você tentar e buscar fazer isso. Outra maneira de você ter um controle emocional são as suas crenças interiores, né? A gente sabe que a principal batalha, ela não vai acontecer no local da sua prova, na sala da prova. A principal batalha não é contra aqueles que estão fazendo a prova do seu lado, nem contra o fiscal de prova ou contra o examinador. A principal batalha é aqui, ó, dentro da nossa mente. E muitas vezes o candidato ele vai derrotado para uma prova quando ele coloca pensamentos do tipo, eu tenho que passar na prova, eu tenho que fazer isso, porque senão que a minha esposa vai falar, o que que meus familiares irão falar, se eu ficar mais um ano desempregado, como é que vai ser, né? Então você vai alimentando a sua mente com algo que é pesado, é penoso, e muitas vezes o candidato até entra encurvado, né, de tanto peso e tanta responsabilidade. Então veja, qual que seria o paradigma correto para você entrar nessa prova de domingo? Paradigma, crença, né? Eu vou para a prova para fazer o meu melhor e é só isso, né? Você vai lá para fazer o seu melhor, sem cobrança, tá? E independente, e outra coisa, sabedor, que independente do resultado, ou seja, tanto faz se você ser aprovado ou não ser aprovado, independente do resultado. Essa prova de domingo vai agregar valor no seu projeto de conquista de um emprego estável com boas remunerações, tá? Então, vale a pena você realmente entrar nessa prova de domingo com uma outra mentalidade, com uma outra atitude, tá certo? Até porque essa prova não vai ser o último concurso que você vai fazer, mesmo que você seja aprovado, eu sempre oriento meus alunos a sempre estarem atentos, né, a outros concursos, a outras possibilidades. E falando de outros concursos e outras possibilidades, né,
a gente já tem uma confirmação que haverá um novo concurso do CNU no próximo ano, né? Até porque essa ideia foi uma ideia muito boa. E além do CNU, nós temos aí o concurso do Tribunal de Justiça, nível médio, salário de R$ 7.000 mensais. O concurso que está com inscrições abertas, Tribunal Regional Federal, tanto da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, quanto para a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós vamos ter o concurso agora, um grande concurso também, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser um concurso unificado. Então, gente, não é domingo, não é o dia derradeiro, né? Domingo vai ser um dia onde você vai ter uma excelente experiência, onde você vai agregar, vai subir mais um passo na sua caminhada, no seu projeto, que é passar num concurso público. Voltando aqui a compartilhar o nosso mapa mental. No sábado aqui, gente, queria alertar vocês, no sábado a gente vai ter uma palestra, no sábado, dia 11, né? Dando uma visão geral para vocês sobre os próximos concursos, as próximas possibilidades, né? Para aqueles que estão começando nessa área de concurso público, por onde começar, como estudar, como fazer um plano de estudos. Então, no sábado, dia 11 de maio, se você tiver interesse em participar dessa palestra, é só se inscrever aqui no link aqui embaixo do WhatsApp, onde você vai receber mais informações a respeito. E em relação também até ao próprio concurso público, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você acha que caiba recurso depois de divulgado o caderno de questões e o gabarito oficial, manda para nós aqui que a gente passa para os professores, tá bom? E encerrando aqui nossa aula, né, nosso vídeo aqui de dicas, o candidato preparado é o candidato que estudou com qualidade, treinou, fez exercícios e vai para a prova sem a obrigação de ser aprovado, tá? E aqui eu deixo uma frase para vocês: nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior, tá? Então, que a sua vontade de vencer nessa prova que você vai fazer no domingo seja maior do que os medos, do que as ansiedades, né? Do que as preocupações, gente, que é natural em qualquer candidato para concurso público. É muito comum um candidato ir para uma prova e não ser bem-sucedido e ficar frustrado, né? Ficar frustrado a ponto até de desistir de continuar realizando concursos públicos. Vocês sabem, né, que concurso público, ele é um processo que vai te levar a um emprego para o resto da sua vida. É um processo que pode ser doloroso, mas é um processo que tem tempo para terminar. Ou seja, a dor, ela é temporária, mas o emprego, ele é permanente. Então, é algo que vale a pena você se esforçar e vale a pena vivenciar todo esse trabalho, né, que você está tendo e que você vai colocar em prática nesse domingo, sabedor que a prática desse domingo não é definitiva, não é o final da história, tá bom? Então, repetindo, no sábado, dia 11, a gente vai ter uma aula. Eu convido vocês a só se inscrever aqui no link aqui embaixo. No dia da prova, chegar com tranquilidade, fazer aquela concentração que eu comentei aqui no vídeo, ir para a prova para fazer o seu melhor, começando pelas questões mais fáceis, depois as questões mais complexas, depois as questões que você ficou entre as duas alternativas. Espero que você não chegue nas questões impossíveis, mas se você chegar nas questões impossíveis, que você utilize aí a técnica de chute que nós passamos aí para vocês, tá bom? Vou estar torcendo, vou estar orando por você nessa prova, né? Para que você realmente faça o seu melhor. É só isso. Vai lá para fazer o seu melhor, sem obrigação de ter que ser aprovado, tá bom? Obrigado, viu, gente?